eu acho que o Alcir fez um retrato aí bastante duro que coloca algumas questões interessantes, né? A importância positiva ou negativa do mercado nisso tudo, ou seja, na visão, tentando resumir um pouco, né, que seria, ou seja, todos os conceitos de geração, de novo, né, não são consequência de um movimento, de uma conversa, de um processo, mas que eles são o a priori, que o cara parte do já realizado da ideia para a realização. E eu acho que tem ali um retrato, coisa que é um pouco o retrato dessa coisa, né? Dessa estratégia de lança antologia, faz isso, aquilo, para tentar de certa forma, esses escritores criaram para eles mesmos um espaço. Eu queria que a Beatriz e Alci também, que eu acho que começou uma coisa interessante, assim, tem um mapeamento aí dessas coisas do interessante e desinteressante. Como você vê isso eu sei que esses autores que você falou, alguns você já escreveu sobre eles, mas você também já escreveu sobre outros. Como você faria, assim, se você tivesse que pontuar a cara dessa geração, mesmo que ela seja uma geração já, que seja um rótulo, enfim, como você pontuaria com alguns nomes essa coisa, o interessante disso? Quando eu falo jovens autores, eu não estou preocupada muito com geração, não, porque eu acho que isso é uma bobagem, é mercado, ou é facilidade crítica, ou é para fazer antologia, ou é para fazer história da literatura, né? A gente sabe que o grande mal da história da literatura foi esta questão das gerações. Então, você tem que enfiar um monte de gente no mesmo saco, porque é a geração, ou é o movimento, ou é o estilo, né? Então, de saída, a gente tem que quebrar com esse conceito para poder seguir adiante. Mas ele é conveniente para o mercado, ele é conveniente para o crítico, ele é conveniente para o autor que se sente amparado, ele dá muita briga, isso aí já fica mais engraçado, né, quando começa essa briga, porque ele não gosta de ser colocado na mesma geração desse ou daquele. Mas, enfim, essa ideia do autor que, de alguma maneira, reconhece que ele não está pronto, que aquela obra é um caminho, esse que está me interessando nesse momento. Vou para te dar um exemplo, né? É o que eu gosto da Cecília Janete. Eu fico chateada porque é um livro, lugares que não conheço, né? Pessoas que não conheço, lugares que nunca vi. Fico chateada porque eu quero mais. Mas o que me interessa naquele livro? É que é um livro embatucado, é um livro agoniado, sem ser, por exemplo, um livro em que diz isso aqui é uma tripe, ou tem uma loucura, ou eu pirei. Não é isso. Não é isso. Está todo mundo pirado, né? Está todo mundo pirado e alguém que ou não pirou mais que os outros, está olhando aquela piração em geral. Então, não é mitificar a loucura, não. Mas é essa agonia pouco arrumada, pouco estruturada, que tem me interessado. É uma coisa curiosa, que tem um texto do Edmund Wilson, acho que é 26 ou 27, que é um texto que ele publicou anonimamente na época, e que foi incluído agora nas obras completas, e que ele diz assim, eu fui um dos principais entusiastas da minha geração, John dos Passos, Fitzgerald, só que quando eu vejo essa geração, um promovendo o outro, um protegendo o outro, eu acho que está na hora de eu passar da defesa para o ataque, e de atirar em cima. E ele termina o texto dizendo assim, mas se tiver uma guerra de novo, podem contar que eu sou um velho soldado. Tal. Tem uma coisa muito reflexiva. E um pouco que vocês estão falando, de formas diferentes, é que há um conservadorismo dominante, formal, assim, há um facilitarismo, de alguma forma, de você querer aderir nas coisas de mercado, embora a gente não saiba como é que funciona fora desse mercado também. E há essa coisa de assim, vamos poupar, né? Vamos poupar. Eu li numa das coisas do Alcir, assim, que não é civil, né, livrar o escritor de uma morte prematura, né? Que é uma frase curiosa, assim, ou seja, é melhor. Vocês acham que
toda essa discussão, e todos esses debates sobre crítica acadêmica, não acadêmica, não tem uma coisa por baixo disso que é, afinal de contas, ser corporativista ou não. O que vocês acham que é ser corporativista no sentido de, não, nós precisamos deixar os meninos, né, que não são meninos mais, mas precisamos deixar os meninos crescer, ou a gente não deve deixar os meninos crescer e já dizer assim, esse sim, esse não? O que vocês acham? Bom, eu realmente acho que o esse sim, esse não tem algum aspecto profilático. Ele não deixa de ser interessante. É engraçado que, por exemplo, nós, da academia, nos mexemos, de certa forma, à vontade. Academia é academia mesmo, aquele que está dentro de uma instituição. A gente, na verdade, se mexe muito à vontade num pega para capar, numa boa briga. Porque a gente não tem nada a perder com isso. Essa briga não nos, enquanto acadêmico, enquanto professor, enquanto alguma coisa assim, a gente pode ter a briga que a gente tiver. Briga saudável, é claro, né? Não é para dar um soco no nariz do outro. Mas a gente está protegido. Então, muitas vezes, a gente faz isso e a gente faz isso com certa comodidade. Quando você sai desse espaço protegido, inclusive pela corporação, né? E é isso mesmo, na hora em que a coisa complicar, a gente dá um passo atrás e o colega é colega. Né? Quando a gente sai desse mundo e vai para o chamado mundo real, quando a gente sai do convento, a coisa fica realmente mais complicada. Aí qualquer briga, qualquer disputa toma outra dimensão. O que você acha, você? A média da literatura, para você falar que uma literatura é boa, ela necessariamente precisa desse fundo, digamos assim, de formação e de exigência cultural que o país não tem. E o que você tem aqui, ocupando esse lugar dessa média, digamos, supostamente assimilável e toda publicada, é coisa canhestra. Eu acho a maior parte canhestra mesmo, vendo os autores falando dele. Mesmo, por exemplo, um autor tão especial como o Bernardo Carvalho e o Nove Noites, que eu acho o melhor livro que eu acho que eu vi escrito no Brasil, do ponto de vista da prosa. Eu acho que é um livro que tem muitos defeitos, e defeitos assim, não é defeitos que acrescentam o livro, defeitos que diminuem o livro. Por exemplo, quando ele faz o arremedo da fala mais poética, você vê que ele não tem controle daquilo. Quer dizer, uma coisa que cai num lugar. Outra que eu acho de alto nível, por exemplo, a própria, vamos dizer que eu acho alto nível, eu diria que tem uma busca, uma vontade de verdade, ela não quer trapacear, quer jogar o jogo da construção, que é, por exemplo, a Beatriz Bracha, por exemplo, o livro dela, você sente também que o livro, então, são livros que têm, o que é interessante, o que é bom, é o fato de que ela não se, digamos, de alguma maneira, ela consegue construir o espaço de um certo incômodo. E aí, tudo bem, ele acaba resolvendo, mas você sente falta de controle, muito facilmente vê. Entende? Então, eu estou dizendo, então há uma exigência também técnica desses autores de formação que a média não tem. Então, eu acho que eles substituem, digamos, muitas vezes isso por essa espécie de autópsia da cordialidade. Entende? Isso eu vejo demais. O cara transforma isso o tempo todo, é o meu amigo, não sei o que lá. Um dedica ao outro, um negócio assim, de repente todo mundo virou civil. Poeta, e é uma. né? Poeta gosta muito. Mas aqui também tem essa grupelhos, mas eles têm essa coisa de poema, mas eles ficam se dedicando e se colocando lá, quantos prêmios ganhou, quanto não sei, onde circula. Quer dizer, uma coisa, isso, e que tem isso a ver com literatura? Se é isso que é literatura, vejam bem, é o que eu quero dizer, volta para a questão da crise. Se é isso que nós nos tornamos, um lugar onde as coisas se concordam ou se confirmam mutuamente, então nós temos que entregar o espaço da literatura, virou mesmo aquilo que a gente, no meu tempo estudante, a gente falava, que virou o lugar das tias. As tias tomaram o lugar da literatura. Sinto, é verdade. Eu acho que nós devemos deixar a área da literatura para as tias. Porque se literatura não for uma experiência intensa, se não for radical, se não for um lugar de que você não tem impacto, não serve para nada. É isso que eu estou dizendo. Não presta literatura, ou é o lugar, digamos, do domínio mais radical em que a linguagem pode se produzir, ou ela é problema, ela é doença no limite, ela é maldição, ou não é nada. Simplesmente não presta para nada. E a grande literatura, aquela que eu estou dizendo, essa produziu maldição no seu próprio tempo. Agora, repetir isso, não tem mais lugar. Não tem mais lugar. Eles não entram naquele campo que eu estou chamando de transcendental, ou seja, o campo, essa gente que está rebatendo hoje,
imitando, nem estou dizendo que imita Dostoiévski, porque eles jamais seriam capazes de imitar Dostoiévski. Digamos que alguém que imita Jane Austen aqui, quer dizer, não tem lugar lá dentro, porque olha aqui, já está ocupado o espaço. Não gosto desse facilitário de eu te ajudo, você me ajuda, eu falo bem de você, você fala bem de mim. Como também não gosto das gangues, né? Isso me incomoda incrivelmente. De vez em quando forma-se uma gangue, né? Uma gangue que quer pegar o outro cara. Isso me incomoda profundamente. Eu vejo, por exemplo, um autor que entrou nessa vítima da gangue e não está respondendo bem a isso, é o Santiago Nazarian. O Santiago, que eu acho que começou magnificamente, de repente, né, algumas gangues dizem, não, ele não é da nossa turma, show com Santiago. Né? E aí, como é que ele vai reagir a isso? Ele pode reagir, bom, então já que eu não sou mesmo disso, eu vou fazer aquela literatura infanto-juvenil que vai ser comprada e que ele faz muito bem, porque faz tudo que, a meu ver, o que ele quiser ele vai fazer bem. Então, eu vou fazer essa literatura aí que está, de alguma maneira, sendo aceita. Então, isso eu também não gosto.